Olá pessoal, estou aqui para mais um programa e eu queria primeiramente agradecer todos os patrocinadores que acreditaram no nosso trabalho e que vem apoiando esse programa que vai se transmitir em rede nacional, vai transmitir no aplicativo, YouTube, depois a gente vai passar certinho para vocês todas as plataformas que vai passar o programa. E eu não poderia deixar de agradecer a JC Moda Country, que vem apoiando a gente em todos esses programas. Agradecer também Álvaro Janini, o Arvão, você que precisa fazer o exame do seu animal, de cadastrar por chip, colocar o seu potro, registrar o seu potro na BQM, tudo é só falar com ele. A gente vai deixar depois a logo aí tudo certinho para todos. Hiperaço, agradecer o Bruno Esquissato, que vem apoiando a gente também nesse projeto. Shop Ross, agradecer o Douglas e o Rafael pela força. Master Trailers, gostaria de agradecer a Master Trailers, lá de Divinópolis, do meu amigo Felipe e do Cláudio. Agradecer também Seródio Leilões, Joãozinho, o João Seródio, que tá lá em Rancharia, do lado do Rancho Quarto de Milha ali, fazendo os leilões com um gado de excelência, um gado padrão. A gente vai também depois passar certinho a data dos leilões e vocês vão acompanhar tudo aí. Você que precisa vender o seu gado ou comprar, é só entrar em contato. Seródio Leilões. Nau Cobranças, eu gostaria de agradecer Nau Cobranças, o Gustavo e toda a sua equipe, uma empresa grandiosa que vem fazendo um trabalho de contabilidade, recuperação de animal. Você que precisa gerar o seu boleto de alguma venda, eles têm tudo lá, elaboram contratos, tá, para sua venda de equino ou que for preciso. Nau Cobranças. Um abraço, Gustavo, muito obrigado pela parceria. Doutora Sara Leite, eu gostaria de fazer um agradecimento à doutora Sara Leite também. Pequenos e grandes animais, você que precisa radiografar, fazer um raio-x do seu pet, você que precisa fazer um raio-x do seu cavalo na venda, na compra, fazer um vet check. Para pequenos e grandes animais, doutora Sara Leite, lá em Rancharia, São Paulo, que você precisar é só entrar em contato. Obrigado, Sara, pela parceria e por todo o apoio. E aí, pessoal, estamos aqui hoje para gravar mais um programa e eu queria fazer um agradecimento a ele, Chico Martinópolis, Francisco Assis, como vocês conhecem, um grande cara no mundo do cavalo, um grande domador, treinador e muito mais que vai passar pra gente hoje aqui, tudo sobre cavalo. Você que tem sua dúvida, eu quero fazer uma correção no meu cavalo tá assim, tá assado, nós vamos tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, mostrar como iniciar o seu potro, falar de ferramentas, como que coloca, se maltrata ou não o animal, mostrar a boca de cada animal, como que ele puxa, o que que acontece na hora que ele puxa para a esquerda, para a direita, o que que acontece, para todo mundo tirar essa dúvida aí que o pessoal tem muito, isso aí machuca o animal, isso aí não machuca, ou o cara que tem uma dúvida de um cavalo em treinamento, nós vamos passar tudo. Chico, obrigado por estar aqui mais uma vez e queria te agradecer, vamos gravar esse programa aí para mostrar para a turma. Ô Danilo, eu que agradeço aí pelo convite, agradeço aí pela oportunidade da gente sempre estar mostrando um pouco do nosso trabalho, mostrando um pouco de como funciona a parte de treinamento de cavalos, sobre a equinocultura no Brasil e principalmente na nossa região aqui. É uma oportunidade muito grande para a gente se expor um pouco. E isso vale a pena. Eu acho que o cavalo, ele tem unido muitas famílias, tem trazido muitas coisas boas para o ser humano. Certeza. Então, falar sobre cavalo é o que eu mais gosto na minha vida. Bacana, bacana, é isso aí. E eu queria começar já, Chico, te perguntando aqui, tirar uma dúvida, o pessoal que às vezes nem monta cavalo, tem sonho em comprar um cavalinho, em ter um cavalo para andar no sítio fim de semana, ou o cara que já compete em alto nível. Eu queria te perguntar qual que é a dica que você deixa, eu falo, para domar um animal. Essa pessoa vai mandar, como que funciona, quanto tempo demora, como que inicia um potro. Fala meio que resumido para quem tem vontade a ter o seu primeiro cavalo. Então, funciona o seguinte, quando uma pessoa vai começar a praticar alguma modalidade, tem até o ditado, apesar de eu treinar potro, fazer cavalo, aquele ditado, pessoa nova no cavalo precisa de um cavalo mais velho e experiente. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é um cavalo que forneça
todas as condições para ela conseguir praticar o esporte. Então não adianta ela pegar um potro que vai estar em aprendizado, não está fixo aquilo na cabeça dele para ela tentar praticar, porque aí vai ser dois novos, o cavalo novo e a pessoa nova, entendeu? Então o que eu falo? A pessoa nova, cavalo mais velho que esteja bem treinado, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Bacana, bacana. É bom para tirar a dúvida de quem está começando. E depois nós vamos montar ali, eu até vou pedir para você mostrar, sobre embocaduras, o bridão, caso você está começando a mexer num cavalo, ele machuca, ele deixa o cavalo sensível, alguma coisa, ou não? Não, o bridão ele não machuca o cavalo. É claro que o cavalo, a gente tem que fornecer os ingredientes também para não machucar. Por exemplo, se você não fazer os dentes do cavalo, o que é? O cavalo, quando ele começa novo, vai surgir várias pontas de dentes e vai começar a furar a gengiva dele. A gengiva não, a bochecha. Então, se você colocar um bridão e puxar ali, aquela ponta vai machucar. Então, a gente tem que fazer o quê? Antes de a gente fazer isso, a gente prepara a boca do cavalo para ele não se machucar. O bridão, ele não vai machucar. O bridão, ele vai servir para a gente posicionar e colocar a forma que a gente precisa que o cavalo esteja para a gente começar a alongar e quebrar ele. Voltando lá atrás um pouquinho, na pergunta anterior, apesar de a pessoa ter um cavalo mais velho, a gente procura falar para a pessoa que não adianta também pegar o cavalo e ela não saber montar. Então a pessoa tem que ter o mínimo de um treinamento de montaria, entendeu? Ela tem que ter treinar e ter uma orientação de como monta cavalo. A gente fala assim, pelo menos uma aula básica de equitação. Sim, sim, ajuda, exatamente, porque até às vezes quando compra um animal de algum esporte, né, que seja de 3 tambores, laço individual, laço em dupla, a pessoa tem que ajudar um pouquinho o cavalo, né, Chico? Eu falo porque às vezes até a pessoa pede, ô Chico, eu preciso de um cavalo assim, assado, eu tô laçando cabeça, eu quero um cavalo, aí você vai e manda e fala, ó, esse aqui é assim, assim, assim. Só que chega lá o cara não sabe nem direito, muito menos laçar, andar a cavalo, aí prejudica o animal, não acontece o que teria que acontecer, né? Então acontece o seguinte, a gente tem que trabalhar sempre a favor do cavalo. Quando a pessoa ela não tem, assim, consegue trabalhar no ritmo ou a postura certa no cavalo, ela vai sempre atrapalhar o cavalo, entendeu? Então o que a gente tem que fazer? Atrapalhar o mínimo possível o cavalo para ele poder trabalhar. Então, quando a gente trabalha a favor dele, seguindo o ritmo dele, seguindo o corpo dele, o que vai acontecer? A gente vai atrapalhar menos ele e ele vai conseguir trabalhar melhor. Porque às vezes a pessoa não quer perder aquele tempo de montar num cavalo a pelo, galopar, quer trabalhar, chegar correndo, quer ir fazer alguma outra coisa, chegar correndo, montar, correr 10, 15, 20 boi e ir embora. Aí não consegue ter essa evolução. Na verdade, a pessoa não vai ter o equilíbrio certo. Ter o equilíbrio, né? E a pessoa não tendo equilíbrio, a gente começa a atrapalhar o cavalo. Por exemplo, vou te dar um exemplo você aí. Se eu forçar você para cá, você tem que fazer o quê? Uma força contrária para poder se equilibrar ao contrário. Então, quando a gente monta contra o cavalo, ou fora do ritmo, você não vê aquela pessoa que bate na sela? O que é aquilo lá? O cavalo está no ritmo, ela está em outro. Então aí a pessoa fala assim, eu vou parar o cavalo, está fora do tempo, o cavalo não vai conseguir parar legal, você não vai conseguir ajudar ele, entendeu? Você está torto no cavalo, então o cavalo, para manter aquele ponto de equilíbrio dele, ele vai ter que forçar para um lado ou para o outro para conseguir ficar equilibrado em pé. Bacana, entendeu? Muito bem Então, por exemplo, a pessoa vai sair para laçar, entorta demais o corpo, o cavalo tem que forçar para se equilibrar. Então a gente tem que se manter o quê? Em cima do ponto de equilíbrio do cavalo. Entendeu?
dúvida aqui, Chico, eu já vou tirar dúvida minha, às vezes de muita gente que já laça, que o cavalo de laço, hoje muita gente vai ter essa dúvida, a gente quer esclarecer já, o cara tá com um problema num cavalo de tem que mexer fora o boi, o cara tem que parar o cavalo, às vezes o cara tá laçando, cata, monta, laça, o cavalo vai endurecendo, tem que ter uma manutenção, o que que o cara tem que fazer, depois nós vamos mostrar isso ali, daqui a pouco a gente vai montar, mas na teoria, o que que você tem a dizer sobre isso, essa manutenção tem que fazer, o que que tem que fazer? Então, ô Danilo, funciona assim. O cavalo, quando ele é novo e ainda ele não está totalmente assim prático e bem já bem treinado, ou tem aquela que a gente fala assim, aquele amadurecimento no laço, então pode ser que ele precise de uma manutenção, sim, entendeu? Mas aí vai depender. Por exemplo, eu tenho um cavalo que está antecipando a entrada, então não é um problema de eu tirar ele da entrada para laçar o pé. Não é um problema de eu tirar ele do boi para voltar a mexer fora do boi. Mas ele está antecipando, mas ele está endurecendo e puxando minha mão. Aí sim, aí eu tiro ele fora do boi, preparo o corpo dele, arrumo ele para me dar condições de conseguir guiar ele na entrada. Entendeu? Então eu preciso ter o quê? Eu preciso ter os ingredientes para facilitar minha vida dentro da hora da modalidade que eu vou estar praticando. E o cavalo, todo cavalo, ele tem que ter o quê? Uma base boa de doma. Entendeu? Aquela base boa de doma é o que vai fornecer condições da gente arrumar ou voltar o cavalo para o resto da vida dele. Entendeu? E o que acontece é que às vezes você não tem uma base boa de doma, então tem cavalo que você não vai ter problema o resto da vida, mas dá para contar nos dedos esse cavalo que é o craque. Entendeu? Que a gente fala que nasceu pronto, mesmo ele mal domado, tudo ele vai bem. Entendeu? Mas aquele que tem a base boa de doma, é um cavalo que vai te dar os ingredientes para você conseguir dominar ele dentro da modalidade. E quando você faz a base boa, você consegue sempre voltar nela. Você dá um passo para trás, melhora e dá o passo para frente de novo. Se não tem essa base, aí às vezes um cavalo fica bravo de brete, o cara não consegue pôr uma perna porque não tem a doma, né? E a mesma coisa no treinamento. O treinamento também, você tem que fazer uma base. Não é pegar um cavalo novo e colocar ele em situações que ele não conhece e que a princípio ele faz certo, mas depois ele começa a ficar tenso. E aonde vai ter um cavalo que vai ficar tenso no brete, vai ficar bravo. Por quê? Porque, por exemplo, você pega um cavalo novo e sai num boi rápido. O que vai acontecer? Quando vir o brete novamente, ele vai falar que, nossa, eu tenho que correr atrás daquele boi. E ele vai bater a perna em mim e eu vou ter que correr. Aí que o cavalo pensa, não, eu já quero sair antes. E aí onde começa todo aquele problema. Né, então você tem que construir a doma, você tem que construir o treinamento. Então, um cavalo novo, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um boi lento, entendeu? Para dar condições dele aprender. O lento vai ficar rápido depois. O rápido vai te dar trabalho depois. Entendeu? E funciona a mesma coisa na doma. Eu não posso pegar um cavalo e já sair forçando ele espinar se eu não tenho ele preparado para aquilo lá. Então eu tenho que dar os ingredientes, eu tenho que fazer os flexionamentos e os exercícios corretos para mim conseguir pôr manobra. Bacana. Isso é muito... Porque o que acontece muito hoje com o cavalo de laço, principalmente brete, né, Chico? Aí, consequentemente, o cavalo de rédeas tem alguns vícios, 3 tambores, mas quando você consegue ter uma base boa na doma, igual uma doma sólida ali, para você conseguir movimentar ele, a hora dos apuros você consegue. Se não tem, não tem como voltar lá atrás. Tenta arrumar, né, mas não... Ou tem como? Um cavalo de 8, 9, 10 anos. Você tem que voltar e fazer base. Voltar e fazer base. Só que um cavalo que já vai ter
toda uma personalidade feita já, né? Ô, e tirando uma outra dúvida, Chico, minha e Hum. de muita gente com certeza que está nos assistindo, qual a idade para iniciar um potro na doma? Então, isso daí, geralmente, a gente vai de indivíduo. Mas, quando a gente foca potro do futuro, competição de potro do futuro, a gente quer começar ele com pelo menos 2 anos. Hum, Menos de 2 anos, esse cavalo ainda está, ainda articulações, o corpo dele, a gente pode causar um problema com ele, entendeu? Então a gente tem que zelar muito pela integridade física do animal também. Então, pelo menos 2 anos fechados, a gente começa a doma. Aí tem o período de nascimento do cavalo, né? Que é assim, para ter o cavalo bem nascido, para ter as condições de a gente ter o tempo bom para treinar ele, né? Por exemplo, um cavalo bem nascido vai ser de julho a dezembro aí, entendeu? para correr potro futuro. Para correr pro do futuro, que é o ano hípico deles, entendeu? O ano hípico ele começa em 1 de julho e acaba 30 de junho. Então, a gente pensando em termos de competição, é isso aí, Uhum. entendeu? Agora, todo cavalo que a gente vai domar, é, é necessário ou teria que ser, assim, ter um manejo antes disso. Porque às vezes vem um cavalo pra gente, ele não é domado nem de cabresto direito. Então, aquele cavalo a gente vai ter que fazer um manejo, porque primeiramente, antes de um cavalo ser domado, ele tem que ser manso. Entendeu? Ele tem que ser manso. Cabresteado. Cabresteado, aceitar pegar a mão, aceitar pegar pé, entendeu? Não ser assustado, acostumado a tomar um banho, sabe? Ter um manejo que ele esteja mais apto para o ser humano. Bacana. Outra coisa que eu queria te perguntar, o cavalo, o potro novo, vamos supor um potro de 2 anos e meio, o cara fala, não é hora de montar. Nos Estados Unidos os caras montam com não sei quantos anos, acho que deixa o potro 1 ano parado, para depois voltar a treinar. O que que pesa mais num potro novo? O que influencia muito, que às vezes ele vai sentir mais ossatura, você fala ali ou a estrutura no lombo do cavalo? Na verdade, funciona assim: o cavalo ele pode ter lesão como qualquer outro atleta, entendeu? A gente trata com o indivíduo vivo, mas a gente trata ele também como um atleta. Então, se você tem um cavalo que você explora muita coisa nele, você pode ter problemas nas articulações, tendão, tendinite, lombar, entendeu? Aí vai depender eh, da, da intensidade que você vai colocar para mexer nele, entendeu? Eu acredito que quando você foca pôr do futuro, não dá muito tempo de você largar 1 ano um cavalo parado, entendeu? Não dá tempo. Vai depender do ano hípico, do ano que o cavalo vai correr. Entendeu? Se o cavalo vai correr com 5 anos, aí você consegue largar ele 1 ano parado. Mas se ele vai correr com 4 anos, você não consegue. Tem que dar Você sequência. tem que dar sequência. É lá 10 meses domando, pelo menos ali, e depois mais um tempo treinando. É assim mais ou menos que funciona. Entendi. Essa dúvida eu lembrei de perguntar, porque às vezes o pessoal quer começar ou não tá muito novo, ou às vezes com 4, 5 anos também o potro já tá para pôr em alguma modalidade, mas já tá meio que encarando muito, é um animal muito formado, né, que você não consegue dobrar ele fácil. Tem que domar novinho, ou você acha que com 5, 6 anos a dificuldade é outra? Então funciona assim: com 5, 6 anos o cavalo vai ter já uma personalidade mais formada, entendeu? Então ele vai teimar mais que a gente e ele vai ter mais força, entendeu? Então a gente costuma domar o potro com 2 anos e meio, de 2 a 2 anos e meio, pelo menos. A gente pega igual uma criança para aprender, você pegar um adulto para aprender a laçar e você pegar uma criança.
A criança vai absorver a informação e a coordenação dela vai ser muito melhor. Aí você pega um adulto que tem já o corpo formado, os membros mais duros, assim, as articulações mais duras, tudo, ele vai te dar mais trabalho. Ele vai te, como é que fala? Pode ser que não, mas na maioria das vezes sim. Ele vai ter aquilo de teimar mais com você. O certo é começar, tem que meio que a idade ali bacana para entre 2 começar a 3 fazer anos. isso. Se não estiver pensando em pôr do futuro, é pelo menos entre 2 a 3 anos. 3 anos. Ô Danilo, essa aqui é uma égua do Danilo aqui, né? Que a gente tá no rancho dele aqui. E aí ele pediu para mim mostrar um pouco sobre embocadura, alguma coisa assim sobre de potra. Essa aqui já é uma égua pronta, né, Danilo? Isso, é uma potra de 4 anos. O Chico já conhece ela lá, né, Chico, no início, e foi pro pilha. E agora eu queria que você desse uma checada nela aí para mim, ver como que tá. Só tá laçando, sabe, Chico? Não teve manutenção de nada. Sei que vai ter algumas dificuldades, porém uma muito boa, porém precisa alongar, fazer tudo que você sabe que a gente não consegue fazer. Queria que você esclarecesse pra gente aí, colocar embocadura nela, ver certinho o que você acha dela. Apesar de ser uma potra que já tá usando freio, Isso. tá usando já assim no esporte que ela tá praticando, freio, gamarra, toda vez que eu vou montar num cavalo, eu sempre uso bridão. Bridão. Entendeu? Eu gosto de usar um fechador de boca. Eu não gosto de usar fechador de boca, aqueles de O bridão material é o duro. que, Chico? Mostra pra gente o que é o bridão. O bridão é ele vai na boca do cavalo, esse é um bridão de argola, entendeu? Ele é um pouquinho quadrado, mas assim, ele é bem suave aqui, as quinas deles. Isso que a gente falou lá, ele não é nada que machuca a boca do cavalo, já é feito para isso, né? É um bridão já que usa bastante, você pode ver que ele tá bem, já, assim, é bem gasto. Eu gosto de ferramenta assim, já mais usada, que não machuca tanto a boca do cavalo. Não é que não machuca tanto, não machuca a boca do cavalo. É um bridão de argola. Se ela fosse uma potra de início de doma, eu usaria um bridão liso D, entendeu? Um bridão liso D, que vai usar mais para puxar a lateral dela. Esse aqui é um bridão de argola, ele já esmaga um pouquinho mais aqui, então ela vai sentir mais a puxada minha. Ele não vai ser quadrado. E esses exercícios, Chico, isso aí que a gente usa, o cavalo tem que ter a aptidão para usar, né? Para o boi também, tudo. Não adianta pegar um cavalo, porque às vezes parece que é forçado, mas o animal já foi, digo assim, uma linhagem para aquilo, eles aceitam tudo isso, né? Na verdade funciona assim, o cavalo, a gente vai vendo aonde que ele vai ter mais habilidade para trabalhar, entendeu? Desde o começo da doma. Então geralmente, que ele é um cavalo de linhagem de boi, né?
Então, provavelmente, ela vai ter o calcense para trabalhar no boi, entendeu? Como tem, né? É, Realmente, é bem isso é. aí. Eu falo porque às vezes o pessoal tem a dúvida o quê? Ah, mas esse animal, o cara vai, põe um negócio, puxa na boca. Não, ele Hum, tem aptidão para aquilo, né? não, na Você verdade trabalha funciona assim. movimentos suaves, Na né? verdade funciona assim. A gente vai, o cavalo ele trabalha pressão e sair da pressão, entendeu? Então, o que que a gente ensina? Toda vez que põe a pressão, ele aprender a sair da pressão, tanto na boca quanto na perna. E isso você não consegue fazer rápido. Então, isso daí tem todo um tempo que a gente faz isso para o cavalo aprender. Então, se a gente começa a querer medir força com o cavalo, a gente a gente está se pondo no lugar dele de um bicho irracional. Então, a gente tem que usar a inteligência. Então, como é que funciona? Eu tenho que ensinar ele a sair da pressão Então não é e na não brutalidade. forçar ele. Não, Então não não, é na brutalidade, não, para o não. pessoal de casa entender, quem Quanto nem mais conhece. força você fazer contra ele, mais reação você vai ter. É tudo Ruim. como movimentos, você fala, você não vai. O pessoal às vezes fala, o cara doma puxando na boca, dando soco. Não, Não, pelo não. contrário, tem que ser A sensível. gente puxa, Aham. a partir do momento que ele cedeu para a pressão, a gente cede para ele. Entendeu? E aí ele vai observando que quando eu puxo e ele cede, ele vai ter a recompensa que eu vou soltar. É igual puxar um cavalo no cabresto. Quando pressiona a nuca dele o cabresto e ele anda para frente, ele está saindo da Dá pressão pressão. do cabresto, entendeu? Então é a mesma coisa que a gente usa na doma, usando a mão e a perna. Por que que a gente usa a espora? Para a gente não ficar batendo a perna com força nele. Então a espora ela tem que ser rombuda, rombuda que eu falo, ela tem que ser redonda, ela não pode Uhum. machucar o cavalo, mas é uma coisa que você incomoda ele, ele sai da pressão, entendeu? É Não uma é coisa nada para... para furar, Não, não, se machucar, que o furar não pessoal. funciona. É a mesma Isso é coisa, bom esclarecer é a para. mesma coisa de bater a espora. Então se eu te der um murro no braço, a primeira vez você vai estar com o corpo mole. A segunda pode ser que você tenha o Vou corpo mole. Agora na terceira o que você vai fazer com o braço? esperar a pancada. Você vai endurecer. Então, quer dizer, bater a espora não vai resolver seu problema. Pode ser que você endureça mais seu cavalo em vez de amolecer, Uhum. em vez de ensinar ele a sair da pressão. Então, ele vai endurecer e vai esperar a pancada. Então, vai adiantar? Não. Ele aprendeu a sair da pressão? Não. Você só está judiando dele. Só judiando. E não é isso que a gente quer, né, Chico? Não. Então, eu gosto de usar um fechador de boca. Por que o fechador de boca? Quando a gente põe um fechador de boca num cavalo e a gente começa a domar ele, o cavalo ele abre a boca, então ele vai ter força para enfrentar a ferramenta. Então a gente põe um limitador, na verdade, não um fechador de boca. Você vai ver que ele tem um espaço para ele abrir a boca. Não machuca nada, Não, né? mas não para ele abrir tanto, Isso. porque senão aí que acontece, ele vai começar a ter força para trabalhar, forçar a trabalhar contra a pressão minha. Então eu gosto de usar bastante o fechador de boca desde o começo para eles aprender que não pode abrir a boca. Para controlar isso aí. Para controlar, para ele, quando ele abre a boca, ele tem força. Quando ele está com a boca fechada, ele consegue absorver mais a pressão e sair da pressão da ferramenta. Então aí eu já vou pôr o bridão. Por exemplo, ela é uma égua que já usa gamarra. Uhum. Poderia usar gamarra nela, sem problema. Uhum. Entendeu? Vou pôr sem a gamarra agora. Então eu venho, para não forçar, eu coloco o meu dedinho de lado, ela mesma abre a boca, eu não fiz nada, ela que abriu a boca. Eu vou deixar ela
a mastigar um pouquinho o bridão para ela sentir, entendeu? Não é uma coisa que pode ficar apertada na boca dela e nem muito solta, porque muito solta vai machucar ela e muito apertado vai machucar ela também. Então eu quero que fique encaixado no limite do nível do final da boca dela aqui, ó. Como vocês podem observar. Não está machucando, não está denigrindo nada da boca dela. Bacana, é isso mesmo que eu queria mostrar, esclarecer essas coisas, isso é bacana. É simples, porque o cara já quer ir lá na frente e mostrar aquela coisa, puxa, esbarra, não, mas a gente quer mostrar que isso aqui, o beabá, que muita gente não vê, não sabe. E outra dúvida, queria já aproveitar, um animal desse, você montou nela, você mexeu, o cara tá laçando, ela começa, vamos supor, a maioria dos cavalos de pé, que a gente tem essa dúvida, o cara vem, vira, vem tocando um cavalo, a hora que chega perto do boi, o cavalo apoia a mão. Ela já tem mas em geral, para o pessoal que tem essa dúvida, o que que você faz, o que que você indica para o pessoal para soltar esse cavalo, para ele não vir bater a mão, igual a gente vê muito cavalo que, aí tem cavalo que vem mais solto, tem cavalo que, por mais que é novo, né, mas ou um cavalo que já tem uma certa idade, o que que você faz nesse caso? Não, funciona o seguinte, esse problema pode estar no cavaleiro, pode estar no cavalo e pode estar na hora só do boi, e fora ela fazer certo. Então, por exemplo, se fora ela está fazendo certo, ela não vem e usa tanta frente, então ela está murchando no boi. E o que está acontecendo? Provavelmente a pessoa está dando a mão para ela e deixando ela chegar abaixando a frente. Então o que eu quero que um cavalo chega? Eu quero sempre que ele murche com a traseira. Quando ele vem murchando com a frente, provavelmente na hora que você laçar o boi, ela vai usar a frente primeiro, não usar a traseira. Então em qualquer modalidade que a gente for praticar, o cavalo com mais intensidade ou com menos intensidade, ele vai ter que usar a força na traseira. Tirar o peso daqui e jogar para cá. Então se eu venho montando mal em cima das paletas, deixando a rédea muito solta, não guiando o meu cavalo, que às vezes ele não está pronto para fazer isso. Às vezes ele foi treinado só com a rédea solta. Então a hora que você vem, o que faz? A mão vai primeiro que a perna, que o pé. Por quê? Porque ele aprendeu a usar a mão primeiro, porque a pessoa sempre deu a mão para ele usar. Outra dúvida, às vezes o cavalo que a pessoa vem com ele para lá, ou vai recuar um cavalo, o cara comprou, vai recuar, o cavalo quer subir, o cavalo está travando ali, você faz o quê? Passa mais, mexe devagar? Não, primeiro, quando um cavalo ele tá assim, provavelmente ele tá com as paletas travadas. Para o cara tentar, eu queria que você desse uma dica, algumas dicas preciosas aí pro pessoal que tá em casa tentar dar uma mãozinha em casa. Às vezes o cara mora longe e quer ir arrumando o seu cavalo. Qual a dica, o exercício que você passa para um cavalo de laço? Então, na verdade, o exercício que a gente precisa fazer nos cavalos, em geral, eles têm que estar com o meio quebrado. Quando eu aciono a boca dele, ele tem que jogar o peso para trás, entendeu? Tá reunido não quer dizer que tá com a nuca lá embaixo, mas tá... Quando você encosta a ferramenta e a perna, ele consegue andar debaixo dele. Não quer dizer que tem que estar com a nuca, com o bico lá debaixo dele. Ele pode estar com o bico... né? Não descer a linha do pescoço. Não descer a linha do pescoço. Entendeu? Então, e ter habilidade na lateral. Então, para isso eu tenho que quebrar o meio, eu tenho que soltar a frente dele. Você poderia mostrar um pouquinho pra gente isso aí? Então, quando eu pego um potrinho mais novo, eu não penso na nuca dele. Eu penso mais na lateral. Então eu venho, puxo o bico dela para dentro, encosto minha perna de dentro,
para ela tipo querer abraçar minha perna, e ela tem que começar a sair da minha pressão, da pressão da minha perna. Então se eu apertar a perna de dentro aqui, ó, ela tem que fazer o quê? Ela tem que sair da pressão da minha perna. Por exemplo, essa potra aqui, ela já é uma potra mais velha. Então na hora que eu tô apertando aqui, ela tá pensando em mais dar a nuca do que soltar o meio. Eu não queria que ela desse a nuca aqui, eu queria que ela soltasse o meio dela, entendeu? Não que o meio dela não tá quebrado, só que a intenção dela é mais a nuca, entendeu? E eu não quero a nuca agora. Quando eu vou quebrar o meio, eu não quero nuca. Eu quero que ela solte o meio dela aqui, ó, como se ela fosse abraçar a minha perna. Aqui ela já começou a melhorar, ó. Ela já parou de abaixar a frente, ó, e começou a caminhar em volta da minha perna. Se eu apertar a minha perna no meio da costela dela, você vai ver que ela vai quase ladear, ó. Então ela já está saindo da minha pressão. Tira a perna, mantenho só a batata da perna, de leve. Vou mudar de direção. Eu não posso deixar a minha égua, quando eu mudar de direção, vir de uma vez para dentro. Ela precisa preparar o corpo, arredondar esse meio dela e mudar de direção. Então eu vou mudar de frente para a câmera para você poder perceber. Então eu venho, entro com a perna, preparo o corpo, aí eu deixo ela vir, que aí ela vai entrar em pé no círculo. Do que eu vim, se eu for mudar de direção e fazer isso aqui, ó, olha lá, ó, a frente caiu e o meio endureceu. Então com esse exercício aqui eu já vou soltando o meio do cavalo. Costa a perna, ó, dobrou o meio, entra em pé no círculo. Vou mudar para o outro lado. Eu encosto a perna, dobro o meio e ela vai entrar em pé no círculo. Entendeu? Então quando eu vou mexer nos meus cavalos, eu não penso muito na nuca no começo. Eu penso mais em soltar a frente. E um cavalo assim que a gente precisa ter é um cavalo muito bem guiado. Muito bem guiado. O que é guiado? A gente dirigir ele bem. Tem que ser guiado com as duas mãos e pra gente conseguir ir para uma mão só. Então o que é guiar? Guiar é sempre eu estar aqui. Eu quero que ele vai reto, ele vai. Eu quero que ele venha para cá, para a direita, ele vem e continua reto. Quero que ele muda a direção e vem. Muda a direção e vem. Muda a direção e vem. Você percebeu que eu trago ele um pouquinho para mim? Para guiar? Por que eu trago ele um pouquinho para mim? Porque eu quero que ele entre com a traseira e depois venha com a frente. Eu não quero que ele vire com a frente primeiro do que entre com a traseira. Virar assim, ó. Tá vendo? A frente abaixa. Vou fazer aqui, ó. Ó. A frente como é que abaixou, ó. Olha lá, ó. Agora eu vou guiar ele, fazendo ele usar o posterior. Então eu venho, eu trago ele e mudo a direção. Percebeu que a frente ficou leve? E a frente movimentou sem abaixar a paleta? Então, ó, encostei. Se eu quiser segurar, ela vai dar até um spin. Solta. Trago de novo. Guiou. Solta. Isso é no passo, no trote e no galope. Com isso, quando eu fechar a mão, vai ser fácil. Porque eu fecho a mão aqui, ó. Eu ergo minha mão aqui, ó. Ele guia, eu solto. Ergo a mão, ele guia, eu solto. Então meu cavalo sempre vai estar usando o posterior, aliviando a frente para me mudar a direção dele para onde eu quiser. Entendeu? Mais ou menos assim que funciona. Ô Danilo, é o seguinte, eu não peço quebrar meus cavalos muito cedo, porque eu quero que o cavalo aprenda a ir para frente primeiro. Ele indo para frente, ele soltando o corpo, aí eu trago ele para mim e quebro. Entendeu? Agora, quando meus cavalos eles não têm movimento para frente, eles não estão soltos, e não adianta eu querer trazer eles para quebrar, porque eu vou amolecer eles demais, mas ele não vai ter o corpo, uma firmeza para fazer manobra. Então, o que acontece? Eu não posso ter um cavalo molenga, eu tenho que ter um cavalo quebrado. Quebrado é quando ele sai da pressão, ele consegue, eu tenho os flexionamentos dele, mas ele tem uma firmeza no corpo para poder fazer as manobras, entendeu?
O que acontece é que tem muita gente que amolece demais o cavalo e depois não consegue tirar a manobra dele. Você entendeu? E se eu te pedir agora, vou te dar uma... Igual eu falei pro Alonso ali, você não vai querer fazer, mas tenta acelerar os movimentos com essa potra. Não é um animal de rédeas, não é um animal... Você nem montou, eu falo aqui, você nem conhece direito ela, só conhece... E pra fazer uma demonstração pra gente aí, fala, ó, tira pra lá, tira pra cá e mexe com ela pra gente ver. Vamos lá. É que nem, por exemplo, eu só coloco pressão num cavalo quando eu já ensinei aquilo pra ele, entendeu? Então, vou pôr pressão num giro, pra pôr pressão no giro eu tenho que ter ensinado ela, entendeu? Então eu vou trazer ela no giro, ela veio, por incrível que pareça, a minha mão faz ela vir, mas o que acelera o giro é a perna, então ela tá devagar, vou acelerar, vou pôr a perna, aí ela acelera. Vou pro outro lado, a minha mão, agora eu preciso ter mais energia, aí a perna entra. Por que ela pulou? Porque ela tá dura ainda um pouco. Então eu preciso soltar a frente dela, fazer ela usar um pouquinho a peso na traseira, entendeu? Para ela livrar a mão esquerda para a outra passar na frente. Então, e é legal ver essa movimentação, eu falo aqui porque a gente fica pensando, o cara tá aí, esse negócio, o cara tá devagarzinho, mas só que vai chegar lá, né, Chico? Eu falo que o devagar vai ser rápido depois. Isso, porque é bonito que ninguém nasceu aprendendo a escrever a frase inteira. Todo mundo espera o quê? Aquela movimentação, o espinho, tocar a bola. É legal mostrar que chega lá, né? Só que ao mesmo tempo tem que ter Existe a escadinha para você subir. Então você tem que seguir as etapas. Então a etapa é para ser seguida. Então o que eu prezo muito num cavalo é ele ser manso, primeira coisa. Ele aprender a sair da minha pressão. E um cavalo de laço ele tem que ser muito bem guiado. Porque eu vou usar muita guia da mão nele, entendeu? E sem reação, ele aceitar minha mão sem reação. E todo mundo viu o animal usando os protetores. E realmente eu lá no meu CT, desde potrinho, a gente sempre usa protetor para evitar o cavalo se machucar. Porque às vezes ele vai fazer um movimento, não voluntário dele, mas um movimento que eu estou pedindo. Aí ele pode se bater, pode machucar um osso, pode criar um calo ósseo, pode machucar um tendão, pode machucar uma coroa de casco, alguma coisa desse tipo, ou machucar os jarretes, os boletos, alguma coisa assim. Então a gente sempre usa o protetor. A gente sempre procura usar tralhas boas, ferramentas boas, ferramentas que eu falo, um bridão bom, que não tenha, não tenha solda sobrando, ou alguma coisa sobrando que pode machucar o cavalo. A gente procura ao máximo evitar do cavalo ter reação contra a gente. Então, o resumo que eu faço de tudo, a gente tem que trabalhar sempre a favor do cavalo e nunca contra ele. Muito bom, show de bola. E eu que agradeço também você pelo convite, para a gente passar um pouquinho do que a gente faz lá no meu CT, o que a gente vem já há 30 anos aí mexendo com cavalo. E agradeço e peço a você que continue com esse trabalho seu aí, que é muito importante e vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. E eu queria deixar o convite para o próximo programa. Nós vamos chamar um cara, já está um convidado, que vai falar tudo sobre genética, um grande conhecedor, um expert em documentos de cavalo, um cara que monta catálogo e vai mostrar para vocês, falar tudo de cavalo, você que tem sua dúvida, que quer fazer um acasalamento diferenciado, tal cavalo com tal égua, ele vai explicar tudo aqui pra gente, nós vamos conversar de cavalo de laço, o que ganhou até hoje, falar do recorde mundial que foi batido semana passada, retrasada, dos 3 tambores, tudo pro pessoal que é amante do cavalo. Um abraço a todos, valeu!